Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira, dia 31 de outubro. Estamos juntos em mais uma edição do programa, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, e é sempre muito bom contar com o seu carinho e também com a sua audiência. Hoje, aqui no nosso programa, vamos falar sobre a Reforma Protestante. É terça-feira, dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar um frango ao molho Alfredo. Quem vai nos ensinar essa receita é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, onde você vai ligar para a gente e responder a nossa pergunta de hoje. E também pode mandar sua dúvida, você terá essa oportunidade também de interagir conosco aqui no programa Assunto do Dia. Então fica com a gente que o programa só está começando. Hoje, 31 de outubro, comemora-se os 500 anos da Reforma Protestante, um movimento de caráter religioso muito impactante para a forma que vemos o cristianismo da atualidade. Os tempos, eles eram difíceis e a igreja da época estava muito mais focada em questões materiais do que espirituais. Todo o contexto vivido por aquelas pessoas clamava ali por transformação, e a crise econômica feudal também levou a população a questionar os dogmas da igreja. Isso mesmo, a reforma, ela marcou a passagem do mundo medieval para o mundo moderno. Tal acontecimento deu aí início a uma das revoluções mais importantes da história da civilização ocidental, com desdobramentos não apenas ali no âmbito religioso e espiritual, mas também nas esferas política, social e econômica, que repercutem até os nossos dias. E para nos ajudar a entender mais sobre este tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o pastor Nadjackson Saraiva, ele que é diretor da STEADEB, que é a Escola de Teologia das Assembleias de Deus do Brasil, aqui em Pernambuco. Ele também é superintendente das escolas bíblicas dominicais da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Também vai nos ajudar a compreender melhor o tema o pastor Isaac Silva. Pastor é teólogo, filósofo e coordenador do Departamento da Família da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Daqui a pouquinho vamos conversar com os nossos convidados de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma matéria que traz um resumo do que foi a Reforma Protestante. Confira! Para entender mais sobre Reforma Protestante, nossa equipe veio até o estúdio do programa História do Cristianismo. O cenário já nos remete aos tempos antigos. O evangelista Valber Gustavo recebeu a nossa equipe e vai nos esclarecer o que foi a Reforma Protestante. Foi uma reforma empreendida por alguns grupos da igreja predominante no mundo ocidental, que era a Igreja Romana, e também por alguns personagens principais que se destacaram. E essa reforma, empreendida tanto por esses grupos como por esses personagens, ela foi uma reforma de protesto. Protesto contra o sistema religioso vigente naquela época na Europa, que era o sistema religioso liderado pela Igreja Romana. Dentre os assuntos citados nas teses, Lutero justificou os motivos como avareza, paganismo, imoralidade, além das indulgências. Essa realidade religiosa era dominante no mundo ocidental, que era justamente o mundo alcançado pela Igreja Romana. Então, não apenas na Alemanha, mas em praticamente todos os países da Europa, onde a Igreja Romana dominava, essa era a realidade, uma realidade religiosamente degenerada. Tanto que a imoralidade adentrou ao circuito da Igreja Romana, não apenas a imoralidade, para que a gente tenha uma ideia, era ensinado o celibato obrigatório, mas havia muitos e muitos registros de filhos de sacerdotes religiosos dessa igreja. Havia conventos não apenas para homens, mas também para mulheres, as monjas, ou as freiras. E há registros históricos, nós não estamos aqui querendo depreciar nenhuma igreja, mas há registros históricos em conventos de monjas haver cemitério de crianças recém-nascidas, porque os homens frequentavam os sacerdotes frequentavam esses conventos e ali havia um contato com elas. Desse contato se nascia crianças, mas como isso seria um escândalo
para a sociedade, então as crianças nasciam e eram mortas e sepultadas. Dentre outras coisas, não é, que a gente poderia destacar em relação a essa degeneração, que talvez foi uma das principais razões pelas quais a reforma protestante eclodiu, foi a venda de indulgências. Não é? E o que seria a venda de indulgências? Seria a remissão do pecador através de uma contribuição financeira. Foi necessário que Martinho Lutero se refugiasse diante da pressão imposta pela sociedade. Foi nesse período que Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Devido a essa atitude de Martinho Lutero de fazer isso, ele começou a ser duramente perseguido, e quando ele foi perseguido, ele precisou se refugiar, e quando ele estava refugiado, ele traduziu a Bíblia também para o alemão. E aí foi a primeira de uma série de traduções bíblicas para outros idiomas, que é um dos efeitos positivos, né, da reforma protestante, a acessibilidade da Bíblia para todo o povo, não apenas para os sacerdotes religiosos, mas para o povo como um todo. São 500 anos da reforma protestante e até hoje o impacto gerado é refletido na sociedade. A tradução da Bíblia Sagrada permitiu que pessoas de diversas partes do mundo tivessem acesso às Escrituras. A partir do momento que, através da reforma protestante, a Bíblia Sagrada passou a ser acessível às pessoas, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é viva, é eficaz, como diz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, vai até a divisão da alma e do espírito e tem um poder transformador. A Bíblia diz que o Evangelho de Cristo é poder de Deus para salvação, para a transformação de todo aquele que crê. Então, a partir do momento que a palavra de Deus se tornou acessível aos povos, esses povos passaram a ser beneficiados pela palavra de Deus. Então, as famílias foram beneficiadas, os padrões morais foram elevados, a produção de conhecimento científico, que até então era manipulado pela Igreja Romana, passou a ser agora liberado, porque a Bíblia, ela não condena a ciência, ela não vai de encontro à produção científica. Então, as universidades passaram a ter a possibilidade do livre pensamento. Enfim, as desigualdades sociais foram drasticamente reduzidas. As pessoas que viviam em miséria absoluta passaram a ter o direito também de produzir a sua própria riqueza, coisa que antes era proibida, antes era manipulada pela Igreja Romana, enfim. Então foram inúmeros os benefícios morais, sociais, políticos, financeiros, familiares. Em todas as esferas a reforma protestante trouxe benefícios. Pois bem, entendemos bastante, né, um pouco dos impactos da reforma protestante na nossa sociedade. No decorrer do nosso programa vamos aprender muito mais sobre o tema, mas a partir deste momento a gente abre o espaço do programa para você que está em casa. Que tal participar desta edição do Assunto do Dia? A princípio você pode participar respondendo a nossa enquete. Então, a partir deste momento vamos saber qual a pergunta de hoje, a pergunta da enquete, onde você vai ligar para a gente e responder a seguinte pergunta. Olha só o questionamento de hoje. A enquete de hoje é a seguinte: você sabe o que foi a reforma protestante? A gente está falando que completa, né? Hoje, 500 anos, mas você sabe o que foi a reforma protestante? Sim ou não? Liga para a gente, participa. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Através desse número você pode ligar para a gente, responder aqui a nossa pergunta de hoje e também mandar a sua dúvida. Você tem dúvida sobre o tema? Manda para a gente no 3424-1977. Acesse a internet também, deixa o seu questionamento. facebook.com/assunto do dia é a nossa fanpage. Você vai acessar, deixar o depoimento, sua dúvida. Daqui a pouquinho vamos ler essas perguntas ao vivo e responder. Nossos convidados terão o maior prazer em responder esse seu questionamento. Então a gente vai dar sequência aqui ao nosso programa. Vamos aprender muito sobre a reforma protestante, que hoje completa 500 anos. Desde já quero dar boas-vindas aqui aos nossos convidados, dizer que é um prazer muito grande recebê-los aqui no nosso estúdio. Pastor Nadjackson Saraiva, seja muito bem-vindo aqui ao programa Assunto do Dia. Obrigado, eu agradeço a todos, ao nosso pastor, a oportunidade de poder estar aqui nesta manhã e podermos comentar um pouco sobre este assunto tão importante que é a reforma protestante. Também queria dar boas-vindas ao pastor Isaac Silva. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso espaço, pastor. Muito obrigado. Eu também quero agradecer ao pastor presidente, ao pastor Ailton, por ter nos designado para estar esta manhã aqui, junto com os queridos irmãos. E é um prazer falar sobre a reforma protestante, que mudou a história não só da religião, por assim dizer,
mas mudou a história do mundo ocidental. Né? São 500 anos, né, da reforma, muito tempo. Será que a sociedade tem dado importância e conhece de fato o que é que foi a reforma protestante? A gente já começa com esse primeiro questionamento. Pastor Isaac, a paz do Senhor. Explica para a gente, pastor. Paz do Senhor, meu querido. Na verdade, as pessoas deveriam conhecer muito mais a reforma protestante, não é? Infelizmente, não se conhece a reforma protestante como se deveria conhecer. O que é a reforma protestante? O que a reforma protestante trouxe de mudança, não é? Porque a reforma protestante nada mais é do que um retorno aos princípios escriturísticos, não é? É um retorno à palavra de Deus. É tanto que é um dos solas da reforma, que é sola escritura, só a Bíblia Sagrada, não é? Então foi um movimento, por assim dizer, né, que por trás a gente vê a mão de Deus, né, em todo a ação que aconteceu, a gente vê Deus agindo. Por exemplo, a gente vai encontrar antes da reforma o que chamam de pré-reforma. Né? Então a gente vai encontrar já a partir do século XII ali toda uma movimentação, aquele sistema feudal começa a se diluir, não é? As pessoas começam a vir para as cidades, e as cidades começam a tomar corpo, a crescer do ponto de vista demográfico, não é? Aí começam a surgir pessoas dentro, os clérigos, não é? Que receberam, eu entendo assim, uma iluminação de Deus à luz das Escrituras e começaram a ver que havia muita coisa que estava fora do padrão da palavra de Deus, não é? Nós poderíamos citar, por exemplo, John Wycliffe, Joan Hus, que tem aquela profecia conhecida de todos, né? De John Hus, quando ele estava queimando na estaca, porque ele foi julgado e condenado, não é? pela religião oficial ali, ele disse, vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne, este vocês não matarão, não é? Então se aplica esta profecia de John Hus a Lutero, não é? Então veja que existia toda uma preparação, não é? Para que a reforma propriamente dita ela viesse a existir. Um ponto interessante é que a reforma não é uma ação de uma denominação, não é? De uma denominação evangélica. Não adianta alguém querer puxar para si, não é, os louros da reforma protestante. Não. A reforma protestante foi algo que Deus dirigiu através de servos piedosos, de pessoas que eram piedosas, não é? E que mudou a face, como já disse, não apenas da religião, não é? Do cristianismo, mas mudou a face do mundo como um todo, em todos os sentidos, né? E essas mudanças a gente ainda enxerga, né, pastor? Graças a Deus a gente enxerga. Pastor Nadjackson, a paz do Senhor. Amém. Quais mudanças a gente poderia, mais uma vez, destacar para quem está em casa nos acompanhando, está curioso de aprender um pouco mais sobre a reforma protestante? Veja só, irmão, quando a gente fala sobre a reforma protestante, né, o pastor bem colocou aqui uma introdução excelente sobre a reforma, são duas coisas que a gente precisa evitar com relação à reforma protestante para que a gente possa compreender de fato a reforma. Primeiro, aquela posição de ignorância à reforma. Não, nós não atentamos para a reforma não tem nada a ver com nossa realidade. E sobre este argumento a gente lembra que a nossa fé ela não é só real, a nossa fé é histórica, né? Como o pastor bem colocou aqui, na verdade o que Lutero estava fazendo nada mais era do que estar voltando aos princípios que estavam estabelecidos pela palavra lá desde a época da igreja do Novo Testamento, né? As 5 solas, na verdade, e se formos, como vamos comentar daqui a pouco, as 5 solas, cada princípio daquele já estava perfeitamente harmonizado dentro da teologia paulina, dentro da teologia petrina, joanina, estava já fundamentado nas Escrituras, a questão da ignorância. O segundo lugar, o outro lado, os equívocos, as leituras equivocadas que fazem da reforma, né? Uma das leituras equivocadas foi uma das que o pastor citou aqui, né, quando se fala de reforma protestante, está se falando de uma denominação especificamente histórica. Não. Quando está se falando de reforma protestante, está se falando das igrejas históricas. Não. Essa é uma análise equivocada. Outra análise equivocada é entender a reforma protestante
como um momento em que a igreja se desviou da igreja-mãe. E aí, quando a gente faz essa analogia, caímos na lógica católica de entender que a igreja de então era a igreja verdadeira e que Lutero se revoltou, se rebeliou contra a igreja-mãe, entre aspas, a igreja-mãe, e por isso os protestantes hoje nada mais são do que desviados da igreja-mãe. Tanto a ênfase de que a reforma está ligada à formação das igrejas estritamente históricas, com uma leitura de que a reforma é parte integrante de uma igreja que se deslocou da igreja-mãe, são duas perspectivas equivocadas. E qual é a verdadeira interpretação que a gente tem que dar da reforma? Primeiro é espiritual. Como o pastor colocou aqui, a gente tem que entender a reforma sob o viés do avivamento, um Deus que levantou Lutero. Claro que Lutero em nenhum momento ele tinha a intenção de que essas 95 teses tivessem repercussões sociais. Lutero não tinha, como alguns escritores dizem, a preocupação de Lutero era econômica porque estava debaixo de alguma orientação de determinada classe social. Não, Lutero, a preocupação de Lutero era estritamente com a prática do verdadeiro evangelho. Agora, os desdobramentos que se deu ou que se deram destas 95 teses, a gente pode colocar aí na conta de Deus, porque tinha um objetivo específico que era causar aquele impacto, não só na Europa, mas também em todas as gerações futuras. É correto a gente afirmar que essas indulgências, né, elas foram a principal razão ali para a reforma acontecer? Na verdade, eu queria dar continuidade aqui ao que o pastor Neto Jackson colocou. A reforma não começou com teologia propriamente dita, no sentido de teologia sistemática. Não foi Lutero fazendo teologia sistemática que ele startou, vamos dizer assim, a reforma. Não. Foi Lutero lutando, lendo a Bíblia e percebendo na Bíblia os desvios que estavam sendo levados adiante pela igreja daquele momento, não é? E dizendo, não, a gente precisa voltar à Bíblia. A gente precisa voltar às Escrituras. Então não foi teologia sistemática, não foi fazendo teologia sistemática. A teologia sistemática, ela veio depois. Depois. Pois bem, a pergunta que o irmão fez é se as indulgências foram o ápice, é isso? A gente pode dizer que as indulgências foram a gota d'água, por assim dizer, não é? Porque muita coisa precisava ser combatido à luz das Escrituras. Por exemplo, a adoração de imagens era uma coisa que era combatida por Lutero. A supremacia, e isso não de Lutero, antes de Lutero. John Hus combatia, por exemplo, a supremacia papal. O Papa era a pessoa, por exemplo, que coroava os imperadores, não é? Que colocava imperadores, que tirava imperadores. Não é? Era como se fosse um senhor absoluto, não só do ponto de vista religioso, cristão, mas do ponto de vista político também. Não é? Então, Lutero combatia isso, a oração pelos mortos, não é? E as indulgências vieram exatamente como a gota d'água, não é? que fez com que transbordasse aquele movimento que já vinha sendo construído, e eu atribuo isso a uma ação direta de Deus, não é? Porque nada acontece na história sem que o Senhor esteja controlando, não é? Tudo está sob o controle de Deus. Então a reforma protestante foi algo dirigido, orientado. É só ler a história da reforma, que você vai ver as minúcias, o que foi que aconteceu, como aconteceu, não é? Porque lá atrás, a partir do século V, a igreja, não é, começou a entrar por caminhos diferentes daquilo que a palavra de Deus orienta. Quando houve exatamente quando Constantino, não é, trouxe a religião cristã, não é? Porque eu não gosto de chamar o cristianismo de religião. Porque religião, para mim, é a tentativa humana de se ligar a Deus, já que a palavra religião significa religar, não é? Então, religião, para mim, é a tentativa humana de se ligar a Deus. Então, não funciona. Por isso que existem tantas religiões. Porque o homem cria uma religião, tenta se ligar a Deus através dela, não consegue, aí vai, cria outra e assim vai criando religião. Todo dia tem religião nova aparecendo aí na Terra. Então, eu gosto de chamar cristianismo modus vivendi e não uma religião.
porque é uma forma de vida. É a vida nova que Jesus nos dá, não é? Então, lá atrás, a partir do século V, quando Constantino trouxe o cristianismo para o império, não é? Começou então os desvios. E durante 1000 anos, cerca de 1000 anos, um pouquinho antes, né, 800, porque a partir de 1200 já começou aquele movimento que a gente chama, que inclusive a gente poderia até citar aqui um termo neopentecostal, que é o mover de Deus, né? Então o mover de Deus começa a movimentar. Por exemplo, começam a vir as pestes, começam a vir fome, começa a vir situações sobre aquele mundo de então, e toda a questão geográfica, demográfica, começou a tomar um novo rumo, não é? E inclusive na religião, pessoas de dentro da igreja romana, né, incomodadas com aquelas situações que eles percebiam, à luz da palavra, que estavam fora do padrão da revelação de Deus. Então, as indulgências podem ter sido, sim, e eu creio que foram, não é? A gota d'água, não é? O ápice. Quer complementar, pastor? Até porque, irmão, é que as indulgências quase que não saem. As indulgências eram um dos meios através dos quais a população cada dia mais ficava pobre, né? Então, começou a se vender perdão de pecados, né? A coisa foi tão séria que alguns historiadores dizem que um determinado líder, um rei, né, tinha uma coleção de 5.005 relíquias, que se alguém olhasse para essas relíquias, só o olhar liberaria várias almas por um período de milhões de anos. Quer dizer, a situação religiosa estava tão saturada, tanto do ponto de vista prático, do modus vivendi, né? Justamente nesse modus vivendi que é a preocupação de Lutero. Não é questão teológica, claro que a questão teológica envolve, né, mas a questão da prática, né? Da prática. Lutero queria chamar a igreja para a reflexão, e aí o objetivo de botar as 95 teses ali era para trazer a discussão. Lutero não tinha em nenhum momento o objetivo de criar uma nova religião, de criar um novo grupo religioso. Ao contrário, o seu objetivo era trazer a discussão, né, a reflexão de que tipo de cristianismo ou que tipo de fé estava sendo vivenciada, porque era uma fé em que se pagava indulgências, as pessoas tinham que ser salvas pelas obras e pagando por isso. Havia uma corrupção muito grande no clero, embora fossem celibatários, mas a história aponta, documentos apontam, né, que diversos mosteiros, onde ficavam tanto padres quanto determinadas ordens religiosas, havia relacionamento íntimo, havia cemitério de crianças e tal. Então, toda essa situação, né, essa saturação, vamos assim dizer, permitiu, né, e desenhou, vamos assim dizer, e contribuiu para que Lutero pudesse chegar e apresentar suas 95 teses. Era meio que a prática da compra do perdão naquela época, né? Você pagava a igreja e tinha lá a compra do perdão. Do perdão, a compra no céu, na verdade, quando se pagava, né, tinha até um ditado que dizia que quando a moeda ela cai no fundo da caixa, uma alma é liberada do purgatório. Então, havia sim essa compreensão de que a autoridade religiosa ela tinha poder até no mundo espiritual. O poder de condenar, o poder de liberar do purgatório, de mandar para o purgatório e também de liberar para o céu. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje no nosso programa estamos falando sobre os 500 anos da Reforma Protestante. No bloco anterior a gente aprendeu um pouco mais sobre o tema e a gente tem agora algumas informações para repassar para você compreender melhor este tema. Temos algumas telas preparadas por nossa produção para a gente entender que existiu ali um período chamado de pré-reforma. E que período foi esse, né? O período foi anterior à Reforma Protestante, no qual se iniciaram ali as bases ideológicas que posteriormente resultaram na reforma iniciada por Martinho Lutero. O que é que a gente poderia falar e destacar desse período? O que é que vale a pena a gente destacar desse período de
pré-reforma. Foi necessário ter esse período? Vamos contextualizar para quem está em casa, né? Vamos falar um pouco mais sobre esse período, pastor Nath Jackson? Fique à vontade. Esse período, como o próprio termo diz, né, pré-reforma, foi um período que serviu, vamos assim dizer, para forrar o cenário daquilo que seria a reforma protestante com Martim Lutero. No bloco anterior, o pastor Isaac trouxe já de maneira introdutória, né, falou sobre John Wycliffe, né, que foi um grande homem que Deus levantou nesse período, né, traduziu a Bíblia para o inglês, traduziu a Bíblia, todo o Novo Testamento para o inglês, e parte do Antigo Testamento, depois os seus alunos concluíram a sua obra, né? Na verdade, é uma das grandes contribuições justamente destes pré-reformadores, como Lutero também seguiu as mesmas bases ideológicas, vamos assim dizer, foi justamente a acessibilidade, trazer a acessibilidade da Escritura ao povo. Foi a primeira tradução para o inglês, e que por conta dessa tradução, ele sofreu perseguição. Porque aí vale ressaltar para o amigo que está nos acompanhando, parece ser uma coisa tão... Traduzir a Bíblia para o inglês é uma coisa tão simples. Claro, porque nós estamos vivendo numa época onde temos a imprensa, temos livros produzidos, temos Bíblia só em português, nós temos mais de 15 entre versões e traduções, mas estamos falando de um momento histórico onde as pessoas eram analfabetas, os cultos eram realizados em latim, a autoridade ou aquilo que se ensinava na igreja estava diretamente ligado à tradição da igreja e não à Escritura. É por isso que o princípio, tanto da pré-reforma dos pré-reformadores quanto do próprio Martim Lutero, é um retorno às Escrituras. Parece um negócio tão básico, mas a Escritura, embora que historicamente se diga que a igreja tinha duas fontes de autoridade, que era a Bíblia e a tradição, mas a tradição, ela tinha um certo papel de supremacia sobre as Escrituras. Aquilo que a tradição estabelecia como verdade era aquilo que se colocava em prática. É por isso que os pré-reformadores, quando começam a ter acesso à Escritura, começam a ler a Escritura, começam a descobrir, a exemplo de Martim Lutero, que se deparou com Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, onde está lá que o justo viverá pela fé. Então há um impacto da palavra na vida destes homens e por isso a insatisfação a um sistema político exaustivo, a um sistema religioso exaustivo que não condizia com a realidade, nem a realidade bíblica, e estava causando, na verdade, na própria sociedade aquela exaustão espiritual. Vamos caminhar aqui, né, nesse período. A gente viu aqui a pré-reforma. Vamos à próxima tela, temos outra informação, que a pré-reforma tem suas origens ali em uma denominação, né, cristã do século XII, conhecida como valdenses. A gente poderia explicar para quem está em casa um pouco mais sobre isso, né, que era formada pelos seguidores de Pedro, né, Pedro Valdo, um comerciante de Lyon, né, que se converteu ao cristianismo por volta de 1174. Vamos falar um pouco mais sobre essa informação. Bem, como o próprio enunciado aí já diz, não é? Pedro Valdo foi um comerciante próspero, inclusive, francês, não é? Que resolveu abdicar, abrir mão das suas riquezas, dos seus negócios, vendeu tudo que tinha e dividiu com os pobres, porque ele começou um estudo na palavra. Ele começou a se dedicar à palavra, a trazer a Bíblia para a realidade pessoal. E outras pessoas começaram a segui-lo. São essas pessoas que são chamadas de valdenses, né? Esse grupo que são chamados de valdense. Então, eles começaram a estudar a Bíblia, eles começaram a se aproximar da Bíblia, e se aproximou da Bíblia, vai encontrar a verdade. E quando encontra a verdade liberta, não é? Eu costumo dizer o seguinte, que Deus não faz nada de improviso. Deus não faz nada de improviso. E a reforma não é uma coisa que eu já falei aqui, não é uma coisa que partiu de uma denominação X, até porque naquele contexto, não é, quem predominava era a Igreja Romana. Né? Então, não tinha denominação A, B e C, essas denominações que nós temos, cristãs, evangélicas, que nós temos atualmente. Mesmo as históricas, as chamadas históricas. Né? Então,
a reforma protestante não é uma coisa de uma denominação, foi uma ação de Deus, um mover de Deus ao longo da história. E é claro que isso já estava contemplado na presciência divina, ele já conhecia toda essa movimentação, e ele preparou, inclusive, essa situação, não é? Como, por exemplo, os valdenses, que veio a partir... Veja, quem colocou esse desejo no coração de Pedro Valdo, não é? A ponto de abrir mão dos seus bens, da sua riqueza, distribuir com os pobres e sair pregando o evangelho na sua pureza, na sua simplicidade? Porque eles rejeitavam os valdenses, Pedro Valdo e os valdenses rejeitavam, por exemplo, a supremacia papal, não é? A supremacia romana. Eles, não, a autoridade máxima sobre o crente deve ser a palavra de Deus. Então, quando eles começaram a pregar isso aí, Pedro Valdo começou a pregar isso aí, eles tiveram que se reunir em grutas, eles tiveram que se reunir afastados do centro, porque eles começaram a ser perseguidos. Eles celebravam a ceia anualmente, não é? Não era uma coisa simples, uma coisa fácil de levar adiante. Mas mesmo assim a gente vê que Deus se utilizou dessas pessoas, não é? Ao longo da história para trazer aquilo que Deus queria trazer, que era o retorno. Porque a reforma protestante não é outra coisa. É o retorno às escrituras sagradas. Certo? Não é um sistema teológico, como alguém quer dizer, como alguém anda dizendo por aí. É o sistema teológico do teólogo tal. Não tem nada a ver. O sistema teológico é outra coisa. Reforma protestante é o retorno às escrituras sagradas. Quer complementar, pastor? E é interessante que os pré-reformadores nos levam a uma reflexão. Uhum. E qual a reflexão que os pré-reformadores nos levam? É entender que em todo momento da história, Deus sempre teve uma igreja que não se dobrou diante das coisas deste mundo, né? O próprio Jesus deixou claro lá em Mateus 16, 18, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O apóstolo Paulo nos diz em Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 2, ele vai dizer assim, que nos últimos dias, 2 Timóteo capítulo 4, que nos últimos dias muitos apostatariam da fé. Ele diz muitos. Ele diz que nunca a igreja gozaria de uma apostasia no seu sentido universal. Então isso quer dizer que em todo momento histórico, em toda época, em todo instante, sempre Deus teria uma igreja pura, uma igreja santa, sempre haveriam cristãos que viveriam o verdadeiro evangelho. Claro que muitos dos quais não entraram nem nos anais, nem nos registros dos livros e documentos históricos, como, por exemplo, os valdenses, os albigenses, tiveram esse privilégio já pelo contexto em que estavam vivendo. Mas é bom deixar claro de que a Igreja do Senhor, né, o verdadeiro cristianismo, ele sempre se perpetrou, sempre se manteve ao longo de toda a história. Claro que muitos cristãos nunca entraram e nunca entrarão nos anais da história, como nós estamos estudando a história, né, sob o ponto de vista do sistema histórico postado aqui no mundo ocidental, mas os valdenses, os albigenses e outros são verdadeiras amostras de que este mover de Deus sempre existiu na sociedade e que não compartilhava do desvio da igreja sócio-histórica. Ok, vamos conferir aqui a próxima tela. Temos aqui outra informação que vai ajudar a gente a compreender um pouco mais, né? A gente falou que no século XIV, o inglês John, né, ele considerado como precursor ali, né, precursor da Reforma Protestante, levou diversas questões sobre as controvérsias que envolviam o cristianismo, né, controvérsias que envolviam o cristianismo. Por que a gente é importante a gente destacar também esse tópico para compreender melhor, né, esse período da Reforma? O John Wycliffe, ele é considerado, né, um pré-reformador e, assim como os outros pré-reformadores e os reformadores, por assim dizer, começando por Lutero, né, porque a reforma propriamente dita, ela teve o seu ponto de partida, o marco zero, no dia 31 de outubro de 1517. Não é? Aí a gente pode dizer, a partir dali teve início a Reforma Protestante. E é claro que ela durou um certo tempo, não é? Porque começou ali na Alemanha e depois se estendeu para a Suíça, enfim.
Mas o John Wycliffe, ele era uma pessoa que se levantou exatamente contra aqueles desvios que estavam presentes lá na igreja, né? A questão da veneração de Maria, por exemplo, era algo que os pré-reformadores e os reformadores também não aceitavam, né? A supremacia de Roma, da igreja, ou seja, papal sobre a igreja, não é? E a questão da adoração de imagens era outra coisa também combatida pelos pré-reformadores e pelos reformadores. Ou seja, Deus levantou pessoas, é como disse aqui o pastor Nadi Jackson, que a igreja, a verdadeira igreja de Cristo, ela nunca vai ficar, enquanto ela estiver aqui na terra, não é? Ela nunca vai ficar sem representantes. Deus sempre terá representantes, ainda que essas pessoas não apareçam nos anais da história, não é? Até porque naquela época, na época de Wycliffe, por exemplo, né, não havia imprensa. A imprensa veio no século XVI, não é? Então, para se divulgar, por exemplo, um sermão, um escrito, a própria Bíblia, era uma coisa muito, muito difícil, muito trabalhosa, não é? Que foi o que facilitou, veja como Deus trabalha, o que facilitou para Lutero divulgar, não é, os seus ensinos, e inclusive a Bíblia traduzida, não é, para o alemão, foi exatamente o advento da imprensa, da imprensa, não é? Porque aí os livros começaram a fluir, não é? Com esse equipamento tão importante que Gutenberg criou, não é? Interessante é que esses pré-reformadores e Lutero, né, com a questão da tradução das Escrituras, trouxeram uma outra contribuição que foi um divisor de águas até na compreensão do próprio Evangelho e das verdades de Deus, que é a valorização do método histórico-gramatical. Ou seja, até então, o que era colocado como interpretação correta era a tradição da igreja, era aquilo que a igreja estabelecia como verdade. Lutero e os pré-reformadores, e Lutero, quando faz com que a Bíblia ela seja traduzida para as línguas locais e as pessoas terem acesso às Escrituras, o texto, né, passa a ser entendido de maneira histórica, ou seja, nós vamos entender, temos que entender um texto. Quem escreveu, quando escreveu, por quem escreveu, para quem escreveu, qual o sentido do texto lá, na época de Paulo, e o sentido gramatical, ou seja, a revelação foi dada no momento histórico, mas dentro de uma gramática. Olha, se está dentro de uma gramática, então, por quê? Então, a revelação ela é objetiva. Ela não é subjetiva como o método alegórico que tanto prevaleceu na época, na Idade Média, propunha. Então, era uma coisa louca, né? Você pegar um texto bíblico, né? Um texto, vamos dizer, um texto narrativo, estabelecer um princípio de interpretação alegórica, então qualquer pessoa pode dar qualquer tipo de interpretação ao texto. Então, isso traz uma subjetividade tal que vai ferir diretamente a objetividade da revelação. Então, trouxe de volta, né, o método histórico, e vai trabalhar o livro num contexto em que foi escrito, para quem foi escrito, por que foi escrito, qual a finalidade, e gramatical, qual o sentido desse texto. Então, a própria hermenêutica, né, que estava sendo utilizada na própria igreja, passa a voltar àquele princípio original. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que a Bíblia, pelo princípio do sola Escritura, há uma regra básica que diz assim: a Bíblia interpreta a si mesmo. Ela não é refém de nenhuma escolástica, ela não é refém de nenhum colégio magisterial, ela não é refém de nenhuma tradição. A Bíblia, por si só, ela interpreta a si mesma. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Você que está em casa, tem dúvidas sobre o tema, pode mandar para a gente sua pergunta no 994181206, é o nosso WhatsApp. Já está disponível para você interagir, participar conosco aqui do nosso programa, 994181206. Manda sua dúvida, daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Vamos a um rápido intervalo e até já!
Estamos de volta com mais assunto do dia, hoje falando sobre os 500 anos da Reforma Protestante. Entendemos um pouco mais, sobre o período pré-reforma, compreendemos um pouquinho mais do que foi a Reforma Protestante, quais as consequências, quais os benefícios que a Reforma trouxe para a nossa sociedade, para os nossos dias de hoje, e a partir deste momento a gente vai entender um pouco mais sobre os pilares. A gente ouviu falar que são 5 pilares da Reforma Protestante e com a ajuda dos convidados a gente vai compreender um pouco mais sobre esses pilares, por que eles são importantes e precisam ser entendidos por você que está em casa para compreender melhor sobre os 500 anos da Reforma Protestante. Pastor Nadir Jackson, são 5 pilares, da Reforma Protestante. Isso. São solas, Solas. 5 solas. 5 solas. Vamos explicar para quem está em casa, Para quem conhece, para quem não conhece, que solas são essas? É interessante o seguinte, quando nós falamos da Reforma Protestante, até agora nós trabalhamos as questões históricas, todo o desenho do contexto histórico, cultural, econômico da Reforma. E em blocos anteriores nós falamos sobre a questão do princípio da Reforma, a principiologia da Reforma. Na verdade, falamos que a Reforma, quando falamos em Reforma Protestante, como o pastor colocou, não é nada ligado a nenhuma denominação, porque estamos aqui enfatizando a principiologia da Reforma, que são as 5 solas, que é sola Escritura, só Escritura, só graça, só fé, só Cristo, só a Deus glória. Quanto ao princípio de sola Escritura, por que o princípio de sola Escritura? No bloco anterior nós já introduzimos um pouco. A tradição da igreja estabelecia o que é que se acreditava. Então, quando Martim Lutero, quando os pré-reformadores começam a trabalhar na tradução da Bíblia, primeiro é trazer a Bíblia para o povo. O objetivo é trazer a Bíblia para o povo para que o povo pudesse ter acesso às Escrituras. Na verdade, quando Deus tensionou ou quando Deus quis trazer a sua revelação de maneira objetiva e trouxe as Escrituras, o objetivo de Deus é que a palavra pudesse ser compartilhada por tantos quantos pudessem alcançar esta palavra. A gente vê em Atos 1:8 o objetivo de manifestar o Evangelho a toda criatura, de pregar em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. O objetivo é que a palavra chegasse na mão do povo e o povo pudesse ler. A Bíblia não foi produzida para academia, a Bíblia não foi produzida para um grupo seleto de teólogos que detenha o poder de interpretação, não. A Bíblia foi dada para a mão do povo. E quando diz só Escritura, ou seja, a Bíblia é ela que tem a última palavra em termos de matéria de fé e prática. E é interessante sobre isso, de que a igreja, do ponto de vista sócio-histórico, ela que tinha a última palavra. Há quem diga até que a Bíblia é produto e fruto da igreja. Não. A Bíblia é a palavra que estabelece a igreja e não a igreja que estabelece a palavra. O próprio Jesus disse, olha, a igreja estaria fundamentada em mim. Paulo vai dizer isso em Efésios, no capítulo 12, no versículo 20. Fundamento de Cristo. Cristo é o nosso fundamento. Então, quando os reformadores trazem esse princípio de só Escritura, é que toda orientação em termos de matéria, de fé, de prática, de vida, a Bíblia, ela é que tem a última palavra. A igreja ela deve ser edificada nesses 5 pilares, pastor? Sem dúvida alguma. Eu gostaria de trazer um pequeno contributo aqui, no sentido de esclarecer uma coisa importante que muita gente confunde. Ou seja, existe uma diferença entre teologia da reforma e teologia reformada. A teologia da reforma tem como pressupostos os 5 solas. Essa é a teologia da reforma, tá certo? Porque não é uma teologia baseada num sistema teológico. É uma teologia baseada nas Escrituras, uma vez que a reforma é exatamente isso, o retorno às Escrituras, não é? Como nós já vimos aqui. Posteriormente, outros reformadores, eu posso citar aqui, por exemplo, um reformador que é muito citado, e parece até ele foi quem inventou a reforma, que foi João Calvino, um reformador importante de Genebra, e que criou e que elaborou 5 pontos no que diz respeito à soteriologia, ou quanto à doutrina da salvação, que é a TULIP,
que muita gente que estuda teologia, ou seja, quem estuda teologia sabe do que eu estou falando. Mas a teologia da reforma não é a tulip. Não são os 5 pontos de Calvino. A teologia da reforma são 5 pontos, mas são os 5 solas, não é? Que já foi citado aqui pelo pastor Nadir Jackson. Então, era esse pequeno contributo que eu gostaria de trazer aqui e dizer que o protestante, que inclusive esse nome protestante, ele não surgiu em 1517. Ele surgiu a partir do Ético de Worms, assim, por volta de 1526 e 1529, não é? Quando os seguidores de Lutero passaram a ser chamados de protestantes, tá certo? Então, protestante é todo aquele que defende os princípios escriturísticos, o que está na palavra de Deus, e que protesta naturalmente contra qualquer engano, qualquer erro, qualquer embuste, qualquer coisa que esteja fora do padrão bíblico. Então é muito importante a gente entender isso aí. Hoje, quem é que pode se dizer protestante? Um crente pentecostal, por exemplo, ele pode dizer que é protestante? Pode. Se ele vive de acordo com os princípios bíblicos e escriturísticos, de acordo com esses 5 solas, não é? Se ele vive dessa forma, ele pode dizer que é protestante, sim. Não é? Quando o senhor fala, né, de João Calvino, foi mais à frente, né, 1534 na França, que deu início a esse movimento. João Calvino, ele fez a reforma em Genebra, não é? Então, na verdade, e ele elaborou o que a gente chama dos 5 pontos da soteriologia, não é? Aí é que está a questão, não é? Existem pessoas que querem puxar para si a gênesis da reforma protestante, não é? Existem grupos, não estou aqui citando grupos, não é? Mas existem grupos de pessoas que é como se eles fossem os progenitores, não é? da reforma protestante, porque seguem, por exemplo, Calvino, as ideias de Calvino, quando na verdade não tem nada a ver. A reforma protestante começou com Lutero e a teologia da reforma era e continua sendo os 5 solas. Vamos continuar com os solas, né? A gente falou primeiro somente a Bíblia, né? Somente as Escrituras. Somente as Escrituras. Tem somente somente a graça. E por que somente a graça? Nós precisamos entender o contexto que Lutero estava vivendo, né? A gente já falou aqui de indulgência, de venda de pedaço do céu, liberar a alma do purgatório, né? Os líderes religiosos que tinham a chave, né, para abrir e fechar a porta do céu, também abrir e fechar as portas do sofrimento eterno. Então, Lutero, quando se depara com Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, vai dizer que o justo viverá pela fé, ele começa a entender de que, na verdade, qualquer coisa que ele faça nunca poderá redundar na salvação meritória, né? O mérito, a salvação, ela não é mérito do homem. Até porque Paulo vai dizer em Romanos, e aí por isso que falamos sobre o princípio da reforma, são justamente os princípios que já estão rezados desde o Novo Testamento, né? Quando Paulo vai falar em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 a 10, vai dizer que a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, quando o princípio de sola graça ele é enunciado, é justamente para dizer de que homem nenhum tem condições de se salvar por mérito próprio. O mérito é exclusivo da obra redentora de Cristo Jesus. Então, é essa graça que Deus oferta, né? O texto de João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um ato de Deus, é uma iniciativa divina de oferecer graça, que significa favor imerecido, àquele que, por natureza, já está perdido os seus próprios pecados. E é interessante, pastor Nadir Jackson, é que não depende de um sistema teológico. Porque a graça de Deus já fora revelada em Cristo, e o próprio Paulo, no capítulo 2 da carta aos Efésios, ele diz, pela graça sois salvo. Então veja que o retorno do reformador Lutero não foi a um sistema teológico, foi a Bíblia. Pela graça sois salvo por meio da fé, sola fide. Por meio da fé. Que é o terceiro ponto, né? A graça é o favor de Deus. E a fé, por assim dizer, seria o veículo que conduz a graça.
a oferta, o favor, a dádiva de Deus. Então, o que Lutero fez? Lutero montou um sistema teológico? Não. Claro que depois ele escreveu, não é? Eu tenho, por exemplo, as obras de Lutero, as principais obras dele, mas ele não foi criar um sistema teológico para reformar, para criar uma nova igreja. Uma coisa muito interessante que o pastor Nari Jackson colocou aqui. Lutero não queria criar uma nova igreja. Lutero queria reformar a igreja de dentro para fora. Isso do ponto de vista escriturístico, doutrinário. Não é? Romper com a tradição, aquela tradição eclesiástica, que tornou-se pesada, um fardo pesado demais para aqueles que querem viver de acordo com a Escritura Sagrada, deixar aquilo de lado e trazer a Bíblia para ser a autoridade máxima, não é? Na igreja. Infelizmente, ele foi interpretado como um herege, não é? E não conseguiu esse feito. De forma que, dessa reforma, surgiram as igrejas ditas protestantes. Quando a gente pesquisa, né, para quem está em casa compreender também, a palavra sola, ela é uma palavra latina, né? Latina, que se diz única, né? Isso. Somente. Só a título de curiosidade, somente. Somente. A gente falou somente a graça, somente as fé. Escrituras, somente a fé. Vamos a outra sola. Solo agora. Christus, né? Só Cristo. E aí, quando se fala solo Cristo, nós temos a compreensão nesse período do sumo pontífice, né? Isso. Aquele que fazia a ponte entre os homens e Deus. E aí, essa ideia do sumo pontífice, né, se estabelecia um homem até com um poder de mediação. Só que a Escritura já estabelecia, desde lá no Novo Testamento, nós temos, por exemplo, o texto lá de João 14, 6, quando vai dizer assim, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí algumas pessoas dizem assim, alguns críticos dizem assim, não, mas isso é muito orgulho dos protestantes, né? Dizer que a mediação é só por meio de Cristo e não por meio de um mediador físico. Claro, porque a Bíblia estabelece que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Porque o poder de mediar está baseado justamente no mérito desse mediador em poder mediar. E aí a gente entra na teologia, né? A questão de Cristo, a humanização de Cristo, a submissão de Cristo ao projeto de Deus. O próprio Paulo lá em Filipenses 2, 6 a 11, ele vai dizer assim, mesmo sendo Deus, não usou usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomou forma de servo, fez-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ou seja, para que o nome de Jesus, olha, ao nome de Jesus se dobre todo joelho que há no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o único que atende à justiça de Deus, que atendeu perfeitamente à justiça de Deus, né? O escritor aos Hebreus vai dizer também isso em Hebreus capítulo 4, versículo 15, que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Por que nenhum homem pode ser o mediador? Porque para ser mediador teria que ter duas situações. Primeiro, teria que ser homem e vencer o pecado. E segundo, teria que ser Deus para que o seu sacrifício pudesse ser eterno, como o escritor aos Hebreus, no capítulo 8, 9 e 10, ele vai trabalhar isso. Então, só uma pessoa foi capaz de ter ou receber essa mediação, que foi o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque na própria teologia paulina, na própria teologia bíblica, Romanos 3 e 23 diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso era impossível ao homem, é por isso que é solo Cristo, só Cristo. Ainda sobre essa questão da pessoa, do mediador, não é? Alguém pode até suscitar a seguinte questão, mas no Antigo Testamento havia a figura do sacerdote, certo? Havia a figura do sacerdote, só que o sacerdote do Antigo Testamento era apenas um tipo, uma figura, apontava para o sacrifício de Cristo. E a própria Bíblia diz que o sacerdócio arônico era um sacerdócio imperfeito. É tanto que o sacerdote tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo e depois pelo povo. Então, qual era o objetivo do sacerdote no Antigo Testamento? Preparar o povo para a realidade perfeita que é Cristo, não é? Então, o sacerdote, o sacrifício, os animais que eram sacrificados, que tinham inclusive que ser sem defeito, veja, não é? Já toda uma tipologia ali envolvida no Antigo Testamento. Alguém pode suscitar essa pergunta dizendo, não, mas e no Antigo Testamento não tinha o mediador, não tinha o sacerdote como figura de Cristo, como tipo de Cristo, e não como o sacerdote final que vai
resolver. No tempo, ou seja, no momento da reforma, naquele contexto da reforma, o sacerdote da igreja hegemônica, por assim dizer, ele tinha, ele arrogava para si a prerrogativa de abrir a porta do céu e fechar a porta do céu para as pessoas, inclusive para as pessoas mortas. Alguém, inclusive, disse que a igreja, naquele momento, não é, era a igreja dos vivos que orava pelos mortos. Ou seja, ele arrogava para si essa posição de abrir a porta para a pessoa, do céu para a pessoa, ou fechar a porta do céu para a pessoa. É claro que a Bíblia deixa muito claro que a igreja de Cristo, o corpo místico de Cristo, é o tribunal de Cristo aqui na terra. Mas não é uma pessoa, é a igreja de Cristo, não é? Então é muito importante isso aí. A pessoa de Cristo, Cristo cumpriu tudo aquilo que veio como figura no Antigo Testamento, não é? Por isso que uma das solas da reforma é só Cristo, somente Ele, mais ninguém. Só corroborando aqui ainda, né? Por exemplo, sobre a pessoa de Cristo, o próprio livro de Hebreus, ele traz Cristo como a oferta, Cristo como sacerdote e Cristo como sumo sacerdote. Coisas que no Antigo Testamento era separado, né? A oferta, um animal, o sacerdote, o sumo sacerdote. Essas três figuras estão representadas num só. E o livro de Hebreus ele vai trazer de maneira magistral, fazer essa abordagem, mostrando capítulo 1, mostrando Cristo superior aos anjos, Cristo superior a Moisés, Cristo superior à antiga aliança, vai mostrando sobre a superioridade de Cristo. É por isso que o princípio da reforma é solo Cristo. E a gente cita também, né, 1 Timóteo 2,5, né, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. A gente vai agora para outro pilar, né? Falamos de 4, falta o quinto, né? O quinto e último pilar, que é somente glória a Deus. E eu acho que nesse princípio de só lhe deu glória, né, que aí volta aqui o pastor colocou, algumas pessoas às vezes se apoderam dessa frase, né, e às vezes a configuram dentro de um determinado segmento do protestantismo, o protestantismo histórico. Só que quando a gente fala só lhe deu glória, estamos falando de que tudo foi feito para a glória dele. Há um princípio geral para a glória dele. O apóstolo Paulo, ele vai dizer em Romanos, no capítulo 11, versículo 36, tudo foi feito por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, ele vai dizer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Paulo vai dizer em Efésios 1 e 4 que nós fomos criados para louvor da sua glória. Ou seja, quando nós falamos, e aí o impacto da reforma protestante, nós estamos falando de uma época onde havia o serviço escravo, nós estamos numa época onde o trabalho era visto como o pecado, como consequência do pecado, que é uma leitura equivocada do livro de Gênesis, né? Como o texto diz assim, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Aí equivocadamente dizia assim, o trabalho é fruto do pecado. Nunca foi. Porque antes mesmo do pecado, Deus havia dito a Adão que ele deveria cuidar e cultivar a terra. Então o princípio do trabalho é um princípio divino. A reforma protestante, os princípios da reforma protestante veio trazer esta ideia da valorização do trabalho, né? As pessoas começaram agora, a sociedade que pensava de maneira coletiva, porque o poder hegemônico da igreja sócio-histórica dominava, a reforma protestante veio trazer a ênfase dos princípios bíblicos, a individualidade. O indivíduo diz agora, tudo que eu faço, devo fazer para a glória de Deus. A reforma protestante, a partir desse princípio de só lhe deu glória, começou a separar o sagrado do profano, a separar a igreja do Estado. Mas a igreja do Estado, o sagrado do profano. Mas ele diz, não, olha, o sagrado do profano, ou melhor dizendo, o sagrado do secular. O secular, mesmo no secular, você deve viver para a glória de Deus, né? Você não vai glorificar a Deus apenas se você for um sacerdote. Você não glorifica a Deus apenas se for ungido, um consagrado, né? Como era na época. Mas em qualquer atividade que você realizar, seja capinando, seja trabalhando, o que você for fazer, você deve fazer
para a glória de Deus. E é interessante que essa abordagem é uma abordagem que Tiago traz na sua epístola, é uma abordagem que Pedro traz na sua epístola, é uma abordagem que Paulo traz na sua epístola, né? De que, e Paulo chega a dizer aos Colossenses que os servos deveriam obedecer aos seus senhores, como ao Senhor, né? E deveriam viver de tal forma que o evangelho e a doutrina não pudessem ser escandalizados. Ou seja, a ideia de viver de maneira secular, separando a igreja e o Estado, e quem propôs isso foi justamente os princípios da reforma, né? A separação de igreja e Estado, do sagrado e do secular, e que mesmo no secular eu devo viver para a glória de Deus, é justamente a ênfase desse princípio. Só lhe deu glória. Tudo que eu faço, tudo que eu sou, tudo que eu fui, tudo que eu sou, tudo que eu serei e tudo que eu faço deve ser feito para a glória de Deus. Paulo diz isso escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, né? Capítulo 10, verso 21. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mais uma vez, perceba como Lutero, a visão de Lutero, a mente de Lutero, estava voltada para a palavra, não é? É tanto que, num dos seus escritos, dos seus livros, Lutero escreveu o seguinte, que quando ele soube que alguém estava sendo chamado de luterano, não é? Porque estava seguindo a sua mensagem, a pregação da reforma e tal, ele não aprovou, ele ficou muito revoltado e disse, quem é Lutero? Não é? Eu não fui crucificado, eu não morri por ninguém. Não é? Inclusive, ele chama aquela passagem lá em que Paulo diz, quem é Paulo? Quem é Apolo? Lá de Coríntios, né? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Ele disse, não, quem morreu crucificado foi Jesus. Ele disse, eu não sou digno de que alguém se chame pelo meu nome, porque somente o nome do Senhor é que deve ser glorificado. Então ele tinha claro isso na sua mente, que tudo que um crente, um servo de Deus deve fazer é para a glória de Deus. Daí, sole glória a Deus. Não é? É interessante que esses 5 princípios, como foram expostos aqui, claro, o tempo não dá, mas seria um programa inteiro só para falar sobre a Escritura. Mas aí é interessante para você que está nos acompanhando, assembleando, crente assembleando, é preciso que você entenda e pode perceber perfeitamente pela exposição que está sendo feita, que você sim se identifica perfeitamente com os 5 princípios da reforma protestante. Né? Podemos dizer que nós assembleanos somos protestantes? Sem dúvida. Sim. Dentro dessa análise histórica, a partir dos princípios evocados, porque nós defendemos que é só a Escritura, não defendemos tradição, nós defendemos que é pela graça, ninguém prega na Assembleia de Deus de que ninguém vai ser salvo por mérito, é só pela fé, ninguém prega que tem que fazer alguma coisa para ser salvo, é só o Cristo ou somente Cristo. Nós pregamos e que não é a Assembleia de Deus que salva, é Cristo que salva, né? Agora, a igreja é o local onde nos reunimos, né? A tradição de fé é a Assembleia de Deus, mas quem salva é Jesus Cristo. E tudo quanto fazemos para a glória de Deus. Se você é um comerciante, faça isso para a glória de Deus. Trabalhe para a glória de Deus. E aí é interessante que a abordagem bíblica desse princípio de só lhe deu glória é dizer o seguinte, olha, o que você fizer, desde que siga o princípio de Filipenses 2, 4 e 8, que tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, esteja ocupado as vossas mentes. Se há um princípio de pureza, de honestidade, faça isso para a glória de Deus. E fazendo isso para a glória de Deus, você pode ser até um empregado, pode ser nem ser o patrão, mas ser um empregado. Não importa quem seja o seu patrão. Paulo diz assim, faça isso como ao Senhor. O seu patrão é o Senhor. E quando nós dizemos que o nosso patrão é o Senhor, nós atentamos para uma das mais belas e grandes doutrinas das Escrituras, que é a doutrina da mordomia cristã. Né? Salmo 24, ele vai dizer que do Senhor é a terra, toda a sua plenitude e todos os moradores que nela habitam. Então, quando nós fazemos as coisas, como cristãos, fazemos para a glória de Deus, porque a nossa recompensa, ela vem de Deus. Ok, estamos aqui compartilhando conhecimento, né? E estamos fazendo isso, antes de tudo, não só para levar informação para a sua casa, mas tudo que estamos fazendo aqui é para a glória de Deus, e isso é muito importante. E agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já!
Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e vamos direto aprender a preparar um frango ao molho Alfredo. Você conhece essa receita? Não conhece? Então preste atenção que a gastrônoma Luciana Luna vai te ensinar a partir de agora. Bom apetite! Olá, hoje no Receita do Dia eu vou ensinar para vocês como fazer um frango ao molho Alfredo. Esse tipo de molho é super cremoso e tem um sabor bem peculiar, pois é feito com queijo e creme de leite. E o ideal é servir esse prato com uma deliciosa massa. Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje você vai precisar de um peito de frango cortado em tiras, 400 gramas de creme de leite, uma gema, meia xícara de queijo parmesão ralado, noz moscada a gosto, sal a gosto, pimenta do reino a gosto e cebolinha picada. A primeira etapa desta receita é temperar as tiras de frango com sal e pimenta. Em seguida, nós vamos grelhar o frango numa panela. O azeite já está bem quente, agora eu vou colocar o frango. O frango já está pronto, agora eu vou reservá-lo para começarmos a fazer o molho. Na mesma panela que a gente fritou o frango, nós vamos fazer o molho. Primeiro você vai acrescentar o creme de leite e após ele esquentar, os demais ingredientes. Eu vou temperar com um pouquinho de sal e noz moscada. Se você gostar, pode botar uma pimentinha também. E para finalizar o molho, eu vou colocar a cebolinha. Vou deixar um pouquinho aqui para decorar o prato. Com o molho pronto, é só acrescentar o frango. Como eu falei anteriormente, este frango é ideal para servir com uma massa. Então aqui nós temos um delicioso espaguete. Esta foi a nossa dica de hoje, uma ótima opção para você fazer na hora do almoço para toda a família. Espero que tenham gostado e até mais! Gostamos bastante de mais uma dica aqui da Luciana Luna. Luciana, mais uma vez, muito obrigado pela parceria aqui no nosso programa. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita, não se preocupe. Assim que terminar esta edição, vamos disponibilizar essa receita na íntegra. Basta você acessar a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, e lá você vai encontrar essa receita completa. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado. E por falar em coisa boa, a partir deste momento vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Muita atenção às vagas, olha só. Tem aqui 10 vagas para enfermeiro,
Ensino superior completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.200 é o salário, são 10 oportunidades. Próxima tela, temos aqui mais vagas de emprego, 3 vagas para mensageiro, ensino médio completo, experiência de 6 meses é a exigência, R$ 1.150 é o salário, são 3 vagas para mensageiro. Próxima vaga, vamos conferir agora, tem mais 3 oportunidades para técnico em eletromecânica, ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 2.000. E você que está em casa, se interessou por uma dessas vagas? Se eu te dizer que elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. O Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. E o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez, muito boa sorte. E agora a gente segue aqui com o nosso programa falando sobre os 500 anos da Reforma Protestante. Você que está em casa mandou sua pergunta, sua participação. A gente vai ler a partir deste momento e responder essa sua dúvida, o seu questionamento. Temos muitas participações através do nosso WhatsApp. Você que mandou sua mensagem, fique atento que vamos responder a partir deste momento. Temos a participação do Evandro Bezerra, ele que é de Salgadinho, em Olinda. Ele dá parabéns ao tema abordado no programa, né, Reforma Protestante. Ele fala que está gostando muito e as explicações também dos convidados estão ótimas. Está compreendendo um pouco mais sobre o tema e ele repassa aqui o elogio aos nossos convidados. Temos aqui mais participações. Olha só, o irmão Lenivaldo diz que está acompanhando também o programa. Queria, em poucas palavras, que vocês mais uma vez reforçassem os reflexos e a importância da Reforma Protestante para os dias de hoje. Bom, eu poderia dizer que os reflexos da Reforma Protestante foi não somente no aspecto espiritual, no aspecto eclesiástico, né? Pelo fato de ter trazido a igreja, pelo menos a igreja que entendeu, ou seja, as pessoas que entenderam a proposta da Reforma Protestante, trazer de volta para os princípios escriturísticos. Mas foi não somente isso, porque a Reforma Protestante ela trouxe um leque de benefícios, por exemplo, econômicos, não é? Onde a gente chegar que a Reforma Protestante predominou, ou seja, os protestantes estiveram ali presentes, né? A gente vai ver países desenvolvidos, tanto na área da educação como na área da economia. Não é? Se a gente for analisar os países protestantes, que têm influência protestante, a gente vai ver que eles estão em melhor situação do que os países que não abraçaram assim de maneira forte o protestantismo, não é? Ok, temos agora a participação do Jair. Ele quer saber o seguinte: muitas igrejas evangélicas fazem hoje o que Lutero não iria contestar também. Como é que vocês poderiam abordar esse tópico, né? Será que algumas igrejas hoje elas seriam contestadas também por Lutero? Quando a gente olha no sentido geral, vamos falar sobre a realidade brasileira, né? No sentido geral do que nós chamamos secularmente de protestantismo brasileiro, claro, a gente percebe que nem toda denominação ela segue os princípios lá evocados pela Reforma Protestante, né? A gente percebe, né, dentro desse universo que é o nosso Brasil, né, esse Brasilzão, nós temos alguns grupos que às vezes praticam as mesmas coisas que eram praticadas na época de Lutero, com a ideia de se vender determinadas coisas para que alguém possa abrir as portas de emprego, para que possa ter sucesso na vida. Então se estabelece alguns subterfúgios, algumas situações são criadas justamente caindo na mesma prática e no mesmo erro que aquela igreja de então havia caído. E qual é a solução para isso? É o retorno. É o retorno à Escritura. E eu sempre digo o seguinte: aquele que lê a Escritura, ele não se embaraça, né? Muitos críticos da Bíblia, às vezes criticam a Bíblia, e se você pergunta a ele, você já leu a Bíblia alguma vez? Nunca leu a Bíblia. Critica o que nunca leu. Então, todos que têm acesso à Bíblia, começam a ler a Bíblia, a própria Bíblia, né, além da Bíblia como revelação de Deus, o Senhor Jesus deixou claro que nos daria o Espírito Santo,
que nos guiaria em toda a verdade. Então, seja em qualquer parte do mundo, seja na metrópole, seja na capital, ou seja no lugar mais distante, onde houver a palavra, sempre haverá o Espírito Santo como hermeneuta por excelência para guiar e orientar na verdade de Deus. Ok, temos outra participação, mais uma dúvida que chegou através da nossa linha interativa. Quem ligou para a gente deixou uma pergunta, a gente vai ler a partir deste momento, vamos conferir. A dúvida do Edson Sérgio, ele que é de Boa Viagem, ele diz o seguinte: temos muitas denominações evangélicas, por que não se manteve ali uma só denominação seguindo as teses de Lutero? É a dúvida do Edson Sérgio, de Boa Viagem. Bem, cada igreja tem o seu contexto, não é? O contexto histórico. Uma igreja que começou no local X, a igreja que começou no local Y, cada igreja tem o seu contexto. Na própria Bíblia, a gente vai olhar lá no livro de Apocalipse, a gente vai encontrar as 7 igrejas da Ásia. E cada um tem um contexto diferente, não é? Então, na verdade, a reforma protestante, ela, nos seus princípios, nos seus pressupostos, ela oferece aquele grupo de cristãos, não é? Que surgem a partir de um trabalho evangelístico, de um trabalho missionário. Os princípios, os pressupostos da reforma oferecem as bases, o fundamento para que aquela igreja se desenvolva, mas dentro do contexto daquela igreja. Não é? Então não há nenhum problema de ter várias denominações cristãs que são consideradas protestantes, porque seguem os mesmos princípios da reforma protestante. E é interessante, ainda corroborando aqui com o pastor sobre essa pergunta, é que a gente entenda 2 situações. Entenda primeiro o que é a igreja no seu sentido universal e o que é a igreja no seu sentido local. No seu sentido universal, ela é única. Ela é formada por todas as pessoas de todas as épocas, de todos os lugares, né? Até os que estão na eternidade, né? Formam a igreja no sentido universal. Ou seja, somos, no sentido universal, Paulo vai falar sobre isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 18 em diante, vai falar sobre a unidade do corpo. O corpo é um, né? O corpo é um, mas há uma diversidade de membros. Então, no ponto de vista espiritual, a igreja é una. É que a igreja é a igreja de Cristo, a igreja lavada pelo sangue do Cordeiro, a igreja que foi salva justamente pela graça oferecida por Deus, mediante a fé, baseado na obra de Cristo. Agora, no sentido local, ela é diversa. Né? Aí nós temos, até não precisa nem falar a partir da reforma, quando nós olhamos, o pastor citou aqui, no Novo Testamento. No Novo Testamento, a igreja da Galácia, que era diferente de Filipe, que era diferente da igreja de Colosso, que era diferente das igrejas da Ásia. Quer dizer, era a mesma igreja de Cristo, mas havia uma diversidade. Então, nós temos na história da igreja, uma igreja só, sob o ponto de vista universal, mas uma igreja também diversa, sob o ponto de vista local e de tradição cristã. Ok, temos aqui muitas participações através do nosso WhatsApp, muita gente agradecendo, né, pelos convidados, por compartilhar tanto conhecimento. Tem o presbítero Adelso Rodrigues participando. A gente agradece toda a participação e a gente vai ler agora o resultado da nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você sabe o que foi a reforma protestante? Olha só, 55% das pessoas que ligaram para a gente e participaram disseram que sim, que sabem o que foi a reforma protestante. 45% disseram que não, mas que a partir do programa começaram a entender um pouco mais sobre a reforma protestante. É um momento de que a gente abre o espaço agora para agradecer bastante aos convidados. Pastor Nadjackson Saraiva, ele que é diretor da STEADEB, superintendente das Escolas Bíblicas Dominicais da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Pastor, muito obrigado por sua participação. Nós aqui agradecemos, né? Agradecemos ao nosso pastor, né, essa oportunidade de poder aqui estar tratando de um tema tão importante que é a reforma protestante. Mais uma vez, muito obrigado. Pastor Isaac Silva também obrigado, ele que é teólogo, filósofo e coordenador do Departamento da Família da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Pastor, muito obrigado. Bom, eu é que agradeço ao meu Deus a oportunidade de poder, neste dia, quando se completa 500 anos da Reforma Protestante, poder estar aqui, é claro, sob a orientação, não é, e a indicação do nosso pastor presidente. Queremos também agradecer ao nosso pastor e a esta audiência maravilhosa da nossa querida Rede Brasil de Comunicação. Deus abençoe a todos. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos nossos convidados. Também queria agradecer a Deus em nome de toda a minha família, né? Hoje minha avó, vovó Dorinha, né? Completa a idade nova, Dona Maria das Dores. A gente quer, em nome de toda a família, parabenizá-la, dizer
todos nós te amamos. Vovó Dorinha, um beijo a você. Sinta-se abraçada neste momento por toda a sua família. A gente encerra aqui esta edição do programa, agradecendo a você que está em casa pelo carinho e audiência. Teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, se assim Deus nos permitir. Um forte abraço para você e toda a sua família e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!